Graça e paz da parte de Deus, o Senhor da vida, a todos os nossos irmãos que estão presentes em seus lares, aos nossos irmãos que esperamos no culto, primeiro culto que nós estamos realizando, dentro dos limites permitidos pela Secretaria de Saúde. Nós louvamos a Deus pela bondade do Senhor, por todas as pessoas que puderam estar nesse lugar, e de maneira especial quero agradecer muito ao Senhor, porque eu tenho certeza de que Ele tem sido o nosso Senhor, que tem guardado a nossa vida, que tem zelado por sua igreja, e a Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor. Eu quero nesse momento orar pela sua vida, pedindo ao Senhor que Deus assim continue te abençoando, e também visitando aquelas pessoas que estão nos acessando pela primeira vez no canal, tanto da igreja, no Facebook da igreja, nos demais canais, que certamente vocês encontrarão essa palavra maravilhosa nesse dia. Que Deus assim nos abençoe. Quero orar juntamente com todos vocês. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te rendemos toda a glória, honra, poder, majestade, porque tu és digno de receber toda a glória e honra. E nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, e lhe pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue nos abençoando. Pai, ser com este culto de maneira especial, visita cada um dos nossos irmãos, ó Deus, que estão, ó Deus, nos assistindo nesse momento. Que o Senhor, ó Deus, visite a cada pessoa em sua necessidade. Aquele que está acessando o nosso canal, que talvez ainda não tenha entregado o seu coração ao Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor também, ó Deus, visite essa pessoa. Senhor Deus, com aqueles que têm passado por momentos difíceis, visita os teus servos de maneira especial. A cada um daqueles, ó Deus, que nesse momento está nos saudando, ó Deus, através desse momento tão importante, que a bênção do Senhor, ó Deus, possa visitar de maneira especial essas pessoas e guardar as suas vidas no nome santo do teu Filho, Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Eu quero aproveitar nesse momento e convidá-los a fazer a leitura do Salmo de número 96. Salmo de número 96 é um convite a toda a terra para o louvor. E nós vamos estar lendo até o verso de número 6. Aliás, até o verso de número 7. Então, Salmo de número 96, de 1 até o verso 7. Nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Apesar de eu estar lendo todos os versículos, vocês em casa lerão apenas os versos de número 2, 4 e 6, enquanto eu estarei lendo apenas os versos ímpares. Vamos lá. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez o céu. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Vamos todos repetir esse último versículo, versículo número 7. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Aleluia. Vamos adorar. Ele é digno de receber toda a glória. Adoremos ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
nome do Senhor. Ele é digno de receber toda a glória, honra, poder, majestade e louvor. Vamos ainda adorar o Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do amor, em nós um novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do amor, em nós um novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei.
orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento de louvor, e logo depois nós estaremos fazendo a segunda parte do culto, que é a ministração da palavra do Senhor. Nós sabemos quantos de nós precisamos das orações da igreja nesse momento, e nós oramos exatamente pelos nossos irmãos necessitados, para que o Senhor haja de maneira poderosa na vida de cada um dos nossos irmãos. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eu quero te agradecer por esse momento, e eu quero te louvar, Deus, porque creio no Senhor, e sei o quanto, ó Deus, o Senhor tem estado presente na vida das nossas famílias. Visita nesse momento os nossos irmãos que estão em seus lares, que carecem nesse momento da tua ação sobre a vida deles. Lembramos, ó Deus, da nossa irmã Isabel, lembramos, ó Deus, do nosso irmão Josemar, da nossa irmã Nalva, e nós agradecemos porque o Senhor tem operado sobre os problemas que eles têm passado nesse momento. E nós cremos, Deus, que o Senhor já tem levantado suas mãos poderosas e já está cessando, ó Deus, essa virose que eles estão enfrentando nesse momento. Pai, eu também lhe peço em nome de Jesus, pela vida, ó Deus, de tantos outros dos nossos irmãos, e gratos porque o Senhor operou de maneira especial na família do nosso irmão Florisvaldo, na vida, ó Deus, das pessoas que cercam essa comunidade, que fazem parte dessa comunidade. De maneira especial lembramos, ó Deus, da vida de Dona Zésa, ó Deus, que o Senhor continue consolando o seu coração de maneira especial. E assim, ó Deus, nós queremos te agradecer por este momento de louvor e adoração. Que a bênção do Senhor seja com os teus filhos. Visita todos aqueles, ó Deus, nossos irmãos idosos, as nossas crianças, ó Deus, que carecem realmente de estar na igreja. Por todos aqueles, ó Deus, que ainda hoje não puderam estar aqui conosco presente, mas que a partir de hoje sabem perfeitamente que estarão tendo a oportunidade de cultuar na casa do Senhor, retornando aos poucos, ó Deus, e com os limites declarados, ó Deus, dos quais nós sabemos o quanto isso é importante para o zelo de cada um. Em leitura a partir do verso 22. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 22 em diante. E diz a palavra: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, o qual chamou Samuel. Porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Elcana, com toda a sua casa, e ofereceu ao Senhor sacrifício anual e cumpri os seus votos. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante a face do Senhor, e lá ficará para sempre, ou lá ficar para sempre. E Elcana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que desmamou. E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e levou à casa do Senhor a Siló, e era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, e eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que ele tinha feito. Por isso também o Senhor, eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e orou ali ao Senhor. E orou ali ao Senhor. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nós te louvamos, te
bendizemos, ó Deus, porque Tu és santo. Tu és santo. Não existe Deus maior que o Senhor. E nós nos sentimos gratos, Deus, porque cremos na Sua palavra. Por isso pedimos ao Teu Santo Espírito que Ele haja nesse momento no meu coração. Fale profundamente ao meu coração e, por consequência disso, ao coração dos nossos irmãos. Obrigado por esta palavra. Te adoramos, te bendizemos e te louvamos pelo Seu grande amor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Anteriormente nós tínhamos aprendido que uma vez mortos para o pecado, dentro devemos estar do princípio da vontade do Senhor. Uma vez que morremos para o pecado, não vemos motivo algum para vivermos novamente nele. A palavra de Deus diz, é como se um cachorro pudesse voltar e comer do seu próprio vômito. É uma palavra dura, mas é exatamente isso que a palavra de Deus quer nos falar a respeito de pecado. Longe de nós qualquer possibilidade de pecado. Também diz a palavra que, sepultados uma vez do batismo, da morte, juntamente com Jesus, temos esse propósito, porque morremos, mas também somos com Ele apresentados ao momento de Sua ressurreição. Como ocorreu com Jesus, assim também é essa promessa para com a Sua igreja. Com Ele também nós ressuscitaremos, assim diz a palavra. Então não podemos viver de forma alguma sobre o domínio do pecado. Paulo já ensinava isso, e vocês encontram essa palavra muito bem colocada ali em Romanos capítulo 6, verso 14, de forma muito especial. Faça a leitura aí onde você está. Agora, a figura da família e a história da família de Eli, de alguma forma, serviu de exemplo para que a gente pudesse compreender até onde, de fato, a vida deve ser estabelecida e qual é o tipo de relação que nós devemos ter com Deus. Porque os filhos de Eli certamente provaram que não tinham uma relação genuína com Deus. Para piorar a situação, essa família, de alguma forma, que se atropelou, na verdade, a vontade de Deus em algum momento, acabaram por conta disso trazendo sobre si consequências. Existem desdobramentos que ocorrem na vida de todas as pessoas que não têm uma vida correta diante do Senhor. Porém, há exemplos de vida que nós devemos, de fato, trazer para a nossa vida com um olhar precioso. Uma dessas pessoas, por exemplo, a palavra de Deus vai falar sobre Ana, que em meio a todas as lutas que tinha, ela foi uma mulher que extremamente se tornou humilhada por Penina, e por conta de não ter filhos, sofria amargamente dentro do seu coração por conta da sua adversária. Interessante que isso retrata as muitas lutas que cada um de nós acabamos tendo na nossa vida. Nós precisamos ter esse cuidado, porque vivemos tempos em que em todo momento as lutas elas existem para fazer com que nós tenhamos um afastamento da vontade de Deus, e essa não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que cada um de nós tenha em nossa vida uma relação agradável ao Senhor. Isso traz alegria ao coração de Deus. Porém, os filhos de Eli eram filhos de Belial, e os irmãos aprenderam que Belial significa que eles eram filhos do iníquo. Eles não tinham valia no sentido de que seu comportamento estava completamente voltado para as coisas carnais e era uma vergonha para o ministério de seu pai. Por sua vez, o pai não tomava nenhuma providência em relação a isso, porquanto esta situação acabou suscitando no coração de Deus aquilo que ele disse perfeitamente no capítulo anterior, quando ele disse que levantaria. Aliás, no capítulo de número 2, ele deixa bem claro: e eu escolhi entre todas as tribos de Israel por sacerdote para oferecer sobre o meu altar e para acender o incenso e para trazer o efode perante mim, e dei à casa dos teus pais toda a oferta queimada aos filhos de Israel.
porém, eles não cumpriram dessa forma, esquecendo-se, na verdade, de ter zelo pela sua vida espiritual. Por isso Deus, no verso 35 do capítulo 2, que é o capítulo que está depois do local que a gente fez a leitura, vai dizer: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Assim disse o Senhor àquele homem que acabou perdendo a sua vida, e nós vamos ver um pouco mais à frente. Agora, como viver na presença do Senhor? Todo exemplo precede de exemplo. Aliás, há uma palavra que o exemplo, ele arrasta multidões. Liderar é algo que traz alegria ao coração das pessoas. Bom líder vai trazer alegria ao coração das pessoas. Mas quando nós somos líderes, e se nós somos exemplo, nós arrastamos multidões diante do Senhor. Não é para a nossa glória, é para a glória daquele que merece toda honra, glória, poder, majestade e louvor. E o interessante é que, se Deus é o nosso principal exemplo, eu preciso ser igual a Deus, através do Senhor Jesus. E faz lembrar mais uma vez, eu sempre falo sobre isso, a palavra que está escrito lá em João, no capítulo 14, quando o Senhor diz: naquele dia, vocês verão que eu e o Pai somos um, e que vocês em mim são um também. Porque há uma necessidade de que a gente traga para dentro da nossa vida o exemplo que faz com que outras pessoas possam, de fato, a partir disso, ter uma relação pessoal com Deus. E aí é que mora um exemplo muito interessante, que é o exemplo da vida de Ana. Por isso nós vamos separar algumas coisas interessantes no verso 22 do capítulo 1, verso 22 do capítulo 1, quando ela diz: quando o menino for desmamado, então levarei, para que apareça perante o Senhor. Observe que é uma mulher que viveu a vida inteira orando para que Deus pudesse lhe dar um filho. Seu marido dizia: acaso eu não sou para você mais importante do que 10 filhos? E isso trouxe para a vida de Elcana uma responsabilidade muito grande, porque ele orava pela vida da sua mulher, ele oferecia sacrifício dobrado pela vida dela. E ela era uma mulher que, embora estivesse passando por muitos momentos difíceis na sua vida, ela ia à casa do Senhor e diante do Senhor colocava as suas petições. E a palavra de Deus vai nos ensinar o quanto isso é importante. Então, uma das coisas que a gente vai observar a princípio é que quando somos instruídos a viver e reconhecer a presença do Senhor, há um marco importante que faz com que isso se torne um ato muito consequentemente observado pela vida de outras pessoas e traz à vida de alguém exemplos necessários para que essas pessoas possam mudar a sua maneira de ser diante do Senhor. Uma das coisas que deixa muito clara a nossa vida, e a palavra de Deus nos afirma em Provérbios capítulo 22, verso 6, ensina o menino o caminho que deve andar, e mais tarde não se desviará dele. Outro ponto importante é de que Ana foi uma mulher grata, e a palavra de Deus nos diz que ela disse que ele lá habitaria para sempre. É algo que a gente precisa tomar para a nossa vida. Ana sabia que o filho não era especificamente dela, tudo pertencia ao Senhor. E apesar de ela ter tanto pedido um filho ao Senhor, ela tinha plena certeza que a sua relação com Deus era necessária. E nós precisamos entender que esta relação que é necessária a Deus, de nossas vidas, serve de exemplo para aqueles que nós geramos. Toda mãe e todo pai precisa ser esse exemplo diante dos seus filhos. Outro ponto importante é que a presença de Deus na vida das pessoas não só marca a sua experiência na condução da sua própria vida, como também marcará a vida de outras pessoas por consequência. Portanto, Ana queria que o filho fosse marcado pela presença do Senhor. Ana também esperava que ele
fosse apresentado diante do Senhor e fosse marcado de maneira eterna, ou seja, não foi uma simples marca que duraria um tempo na sua vida. Não era uma marca temporal que ela queria na vida do filho. Ela queria uma marca que pudesse ficar eternamente, como ficou na vida de Samuel, que foi o substituto da vida de Eli. Não viveu a experiência de se aproximar de Deus. Aliás, Ana não viveu a experiência de apenas se aproximar de Deus, mas ela queria que o seu filho pudesse experimentar o milagre que foi o seu próprio nascimento. Pudesse compreender que o Deus a quem ela cria piamente foi capaz de mudar situações na vida de uma mulher que foi durante muito tempo humilhada. Por isso, Hebreus capítulo 4, verso 16, parte B do versículo vai dizer: a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento das nossas necessidades. Buscamos a esse Deus exatamente por esse motivo, para que essa relação ela possa gerar sobre a nossa vida a alegria e certeza de fé, de maneira tal que alcancemos a graça do Senhor, assim como muitos ao longo da história da palavra de Deus receberam bênçãos da parte de Deus por terem agido com fé diante de um Deus tão maravilhoso, o quanto Deus ele é para a sua igreja, o quanto Deus ele é para o seu povo durante o tempo da sua história. Moisés, por exemplo, também foi marcado por estar na presença de Deus. Quando ele viu pela primeira vez aquela sarça ardendo, ele quis se aproximar e Deus chegou para ele e disse assim: olha, tira seus alparcas, porque o lugar onde você está pisando é terra santa, e não se aproxime. Ele precisava entender que aquela sarça que ardia e não era consumida, esse Deus, ele é capaz de habitar em nossos corações e causar um impacto profundo sobre a nossa vida, de maneira tal que tenhamos a alegria de servi-lo com um fogo que nunca se acaba. Assim é a vida do crente que serve fielmente ao Senhor. Porque depois de toda a sua experiência vivida, houve dois momentos interessantes na vida dele, quando ele disse em Êxodo capítulo 33, versos 14 e 15: a minha presença irá contigo, o Senhor disse a ele. E nós somos marcados pela presença de Deus em toda a nossa maneira de ser, quando nós sabemos o quanto essa presença é importante. E o segundo ponto está no verso 15, quando ele diz: se tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Porque ele sabia perfeitamente que precisava da presença de um Deus que é fogo transformador, que é fogo purificador, que é aquele que é capaz de mostrar poder contra todas as coisas que querem, na verdade, atrapalhar as ações dele na vida do homem. E nós precisamos aprender a confiar exatamente nisso. Ana, no verso 24, 25, 28, nós notamos, por exemplo: havendo desmamado, levou à casa do Senhor. Verso 25, trouxe o menino a Eli, e Eli significa altíssimo. Na verdade, ela não estava levando para Eli, ela estava levando o menino à presença do Altíssimo Deus, que é poderoso, que foi capaz de trazer o seu filho para ela. Outro ponto importante: por este menino orava eu, dizia ela, e por isso encontrei por todos os dias que viver. Aliás, com toda certeza, Deus sempre será lembrado por cada um de nós, se tão somente vivermos a vida que Ele espera que vivamos, crendo no poder restaurador e transformador desse Deus, que se revela através do seu Filho Jesus, que nos ensina a importância de vivermos dentro da sua palavra, porque é esta palavra que nos purifica, que nos transforma, que nos faz viver uma vida cada dia melhor diante do Senhor. Ana, por isso, cumpriu o voto quando ela diz que vai levar a Eli, o menino, aliás, a casa do Senhor. Segundo,
devolve à presença de Deus, porque Deus conhecia a Samuel antes mesmo de nascer, pois ele é uma promessa clara de Deus. Outro ponto importante: Ana sabia que a sua responsabilidade na terra em cuidar de seu filho traria para ele, diante de Deus, a responsabilidade de viver a experiência que um dia tocou profundamente o seu coração. Que reconhecimento existe na vida de Ana e que levaria a confiar em seu princípio elementar de relação com Deus. Aí no capítulo 2, eu lhe convido para que você abra a palavra de Deus. No capítulo 2 vai falar sobre o cântico de Ana. E o cântico de Ana é nada mais, nada menos do que aquilo que ela estava alegremente e de forma em louvor, representando sempre em toda a sua vida, por todas as coisas que Deus realizou em sua vida. E a primeira coisa que a gente vai observar é que no capítulo 1 ela dá um exemplo: o meu coração exulta no Senhor. Então havia na vida de Ana uma ação de troca por conta da sua gratidão a Deus. Ela troca a amargura, como está escrito lá no verso 2, a amargura e a tribulação que foi trocada pela alegria de estar na presença de Deus, de sofrer de Deus a mão do Senhor sobre sua vida para gerar o filho do qual ela jamais imaginasse que pudesse ter, a não ser pelas mãos do Senhor. E 1 Samuel capítulo 1 verso 15, 1 Samuel capítulo 1 verso 15: porém Ana respondeu: não, Senhor, eu não sou uma mulher embriagada. E por que foi que ela disse isso? Porque Eli pensava que ela estava bêbada. No entanto, ela diz: eu tenho derramado da minha alma diante do Senhor. Então ela troca a sua amargura por sua alegria. No verso 2 e 3, reconhece o poder supremo de Deus vivo. Por quê? Porque não existe quem seja santo como Deus, forte e rocha como Ele. Deus que conhece os nossos caminhos, tão quanto desde quando antes da gente nascer, e assim diz a palavra do Senhor, antes mesmo que pudéssemos ser de fato observado como carne, ossos, Deus conhecia e conhece. Assim o salmista vai dizer: conhece perfeitamente cada um de nós antes mesmo da nossa existência como pessoa. Verso 4: Deus reduz a fortaleza dos fortes e consola e repaz a fortaleza de quem é fraco, assim diz a palavra. Verso 5: Deus é aquele que muda a história da vida dos que sofrem. Verso 6: Deus é aquele Senhor da vida, o Senhor que sobre a morte está, o Senhor que dá a vida em todo o tempo, e o Senhor que não permite que aquele que o busca venha a ser perdido. Assim diz a palavra. Versos 7 e 9: aquele que enriquece o pobre, o que conhece a terra e todos desde do seu fundamento. Verso também 7 e 8 vai dizer que ele prevalece diante do homem, apesar do conhecimento do homem, apesar de todas as coisas, Deus, pois Ele é quem guarda o caminho de cada um de nós, não importa quem sejamos. Por último, no verso 10, eu quero ler: os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde o céu. Trovejará sobre ele o Senhor e julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Sendo assim, quem contende com o Senhor é quebrantado, e a quem Deus unge, a quem Deus de alguma forma traz uma unção especial em sua vida,
e cada um de nós fomos espargidos pelo sangue de Jesus Cristo, que através desta ação poderosa de Deus, ficamos livres dos nossos pecados. Porque o pecado que nos levaria à morte por causa das consequências do cumprimento desse pecado, Ele pagou na cruz do Calvário, para fazer com que cada um de nós pudéssemos ter liberdade suficiente para vivermos dentro do seu amor. Portanto, aqui eu quero encerrar dizendo para você que nós precisamos viver a presença do Senhor, como Ana viveu. Viver a presença de Deus como Moisés experimentou isso. Viver a presença de Deus como Abraão pôde experimentar. E por causa da sua fé, a salvação lhe foi imputada de maneira especial. E quero convidar você a repensar a sua vida diante do Senhor. Porque Deus espera que cada um de nós compreenda que quando nos derramamos diante de Deus, quanto à nossa relação com o Senhor da glória, a nossa vida se torna mais próxima à sua vontade. Os seus ensinos são importantes para a nossa vida, mas nós não e jamais, nunca e jamais, ficamos com esses ensinos apenas para nós, mas queremos propagar essa relação para que outras pessoas possam experimentar como é bom estar diante deste Deus maravilhoso e viver na sua presença. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Ainda domingo estaremos falando sobre o texto, ele traz muitas lições importantes para a nossa vida, e eu quero reforçar aqui aos nossos amados irmãos que estão em seus lares: venham para o culto de domingo. Nós temos uma limitação de quantidade de pessoas. As famílias estarão sentadas exatamente nos locais que estão marcados. Vocês devem sentar-se exatamente nesse local marcado. Nós estaremos fazendo um teste, com a medição da temperatura. Nós estaremos usando álcool nas mãos. Então compareça ao culto, e eu tenho certeza que se você seguir aquelas orientações antes dadas, o Senhor abençoará a sua vida, abençoará a vida das outras pessoas que estarão em comunhão no culto aqui na igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nesse momento em favor da sua vida, para que você possa viver alegremente diante da presença do Senhor. Santo Deus, eu quero te agradecer por esse momento. Quero te louvar, Deus, porque o Senhor está presente no meio da tua igreja. Nós somos gratos, Deus, porque cremos no Senhor e sabemos que o Senhor é aquele que transforma. Nenhum de nós que viva a vida separado de Deus consegue de fato vivê-la. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar, Senhor, que a vara deve estar ligada à videira. Nós somos as varas, e que precisamos não somente estar ligados, como também fazer parte, no sentido de que as pessoas olhando para a vara percebam a existência de que é uma extensão da oliveira em si. Portanto, Deus, que vivamos essa vida cada dia mais diante do Senhor. E obrigado, meu Deus, por esse momento de adoração, por esse momento em que podemos de fato utilizar-se da sua palavra para cumprir de fato aquilo que o Senhor estabelece sobre a vida de cada um de nós: viver em conformidade com a vontade do Senhor, ser exemplo entre os fiéis, ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar, para mais tarde não se desviar dele, e saber que Deus é Deus, que merece todo o respeito e honra de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Recebam todos a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça maravilhosa da parte do Senhor Jesus, que encontrou sobre nós a alegria de poder, ó Deus, deixar o Seu entrar no nosso coração e chegar no íntimo das nossas vidas e mudar as nossas maneiras de ser, por tão
grande sacrifício realizado na cruz do Calvário. Que o consolo do Espírito Santo seja com a tua igreja, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua igreja. E Deus abençoe a todos.